Para a gente começar, que você possa abrir tua Bíblia comigo, 1 Samuel 7, versículo 15. E julgou Samuel todos os dias de sua vida em Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. Diga, Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá. Diga, voltava a Ramá. Porque a sua casa estava ali, aonde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. 1 Samuel 19, 18 agora. Assim Davi fugiu, 19, 18. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Diga, casa dos profetas. Muito bem. É sobre isso que eu quero falar, querido, sobre esse tempo novo, sobre essas novas estações. E eu também quero começar declarando isso sobre a tua vida, sobre esse semestre. Que Deus tem uma estação nova, uma revelação nova e um tempo novo para você e para a tua casa. Amém? Você pode repetir isso? Fala assim, Deus tem um tempo novo, uma estação nova na minha vida e na minha casa. E eu quero falar, querido, sobre aquilo que Deus tem ministrado, mas basicamente vai ser sobre o coração de Samuel. Sobre a vida de Samuel, mas também sobre a casa de profetas. Esse ambiente que Samuel criou foi o primeiro lugar na Bíblia em que se ouve falar sobre uma casa de profetas, uma escola de profetas. E eu estou falando isso porque nós recebemos essa palavra de profetas de Deus, de homens de Deus, e mais do que um. O ano passado, acho que foi o ano passado, chegou um profeta, chegou para nós e falou, pastor, não sei se isso, você acredita ou não, mas Deus está me mostrando que a Yamir vai ter uma escola de profetas. Aí chegou outro pastor, nada a ver, e falou, pastor, Deus está me mostrando que, sei, vocês vão ter uma escola de profetas. E sabe, queridos, eu creio, eu acredito, mas quando você tem uma palavra, é algo tão genérico, tão, parece distante, o que é a gente ter, o que é a gente viver isso? E eu comecei a orar em cima disso, Deus, o que o Senhor quer? E Deus começou a trazer algumas coisas no meu coração sobre algo que nós já estamos vivendo. Eu tenho uma caminhada longa no Evangelho e eu já vivi muitos tempos diferentes, mas eu tenho conversado na minha casa, com quem anda mais próximo, que faz tempo que eu não vejo um momento que Deus tem levantado e despertado tantos dons e talentos a respeito de visões, de revelações, de sonhos, de profecias. Querida, gente chegando, falou, pastor, sei lá, é meio esquisito, mas eu vejo umas coisas. Mas a pessoa se sente um ET, né, querido? Porque não é coisa que você fica falando para os outros. Você fala, eles vão achar que eu sou doido. Mas isso tem sido assim, mais comum que o normal. E já há algum tempo, Deus já colocou isso no nosso coração, e eu comecei a pegar o pessoal que flui, que anda nessa veia e colocar junto. Então nós criamos um grupo, e hoje nós temos um grupo de profetas dentro da nossa igreja, que, queridos, são iguais a qualquer outras pessoas, só fluem num dom diferente do seu, porque você tem um dom, eu tenho um dom, e a outra pessoa tem um dom, e tudo isso é muito bonito e importante para Deus, mas cada um vai fluir naquilo que Deus deu. O fato é que isso tem amadurecido, então a gente tem tido muitas experiências, e eu venho
vem ver, foi um fruto disso, de oração e de profetas com sonhos, com visões, com revelações. Quem foi sabe, não vem ver o direcionamento que Deus deu para a pastora Cris, foi sobre o tabernáculo. Então ali nós ministramos sobre todo o sentido, o significado do tabernáculo e a aplicação dele em nós. O que representa o tabernáculo no Velho Testamento, trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje. Toda a simbologia, aplicação, nós passamos por vários lugares, pelo átrio, pelo santo lugar, até chegar no lugar da presença, que era aquilo que importa, e o tabernáculo em si representa essa presença de Deus. Então foi assim, sabe, tabernáculo, casa de profeta, sobre um tempo novo, sobre esse ciclo, e eu ouvindo essas ministrações, e eu quero falar sobre isso, sobre tudo isso que nós falamos, e eu quero começar sobre essa questão do tabernáculo, fazer você pensar algumas coisas. E a primeira delas é, você já parou para pensar que Deus nunca pediu para construir um templo, uma igreja? Mas que Deus, o próprio Deus, pediu para construir um tabernáculo. Quando Davi teve a ideia, o plano de construir, ele olhou e falou assim: nossa, eu moro num palácio, a arca que representa a presença está numa tenda, eu vou construir uma igreja. E tudo bem, ele tem um aval do profeta, Natan confirma isso para ele, e a profecia, eu também falei, nem se referia a Salomão, porque a profecia estava apontando para Jesus. Jesus está falando assim, ó, o próprio Deus, né? Natan fala para Davi, ok, eu vou levantar um filho e eu serei pai, e ele será o meu trono, e meu trono será eternamente com ele. E a gente sabe que Salomão não viveu eternamente, então isso já apontava para Jesus, ok? Mas Salomão vai e constrói esse templo, e depois na consagração do templo, o próprio Salomão, na oração de consagração, ele reconhece isso. A oração dele é linda, é algo poderoso, e ele fala assim: o Senhor não cabe em estruturas feitas por mãos humanas, o Senhor não cabe nesse lugar, nem o céu te cabe, a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder, Pai. Mas se o Senhor simplesmente escutar a nossa oração, se os teus olhos estiverem nesse lugar, se o Senhor responder os pedidos que o teu povo faz aqui, para nós já vai ser tudo. E assim acontece. Mas o que eu quero dizer, querido? Que mesmo Deus não partindo de Deus a ideia do templo, foi ideia de Deus o tabernáculo, foi projeto de Deus o tabernáculo. Deus falou assim: eu vou habitar com vocês, vocês vão fazer isso, e Deus dá as medidas, Deus dá os utensílios, aquilo que era para estar lá, tudo representa algo que se aplica em nós. Mas o ápice Moisés, faz a arca, porque a arca vai ser a própria presença de Deus, eu vou falar com você, e você vai passar o recado. Então o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo, amém, queridos? Mas entenda isso, que essa arca, ou esse tabernáculo, apontava para Jesus, isso já era uma referência a Jesus. Por isso que Jesus, ele chega e fala assim: eu destruirei esse templo em 3 dias, eu reconstruirei, eu restaurarei a tenda caída de Davi. Por isso que Jesus fala, João 1,14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar no original significa tabernaculou entre nós. É como se o tabernáculo de Deus agora estivesse no meio do povo. A presença de Deus, que antes estava lá no deserto com o povo de Israel, agora está em carne na pessoa de Jesus, habitando entre nós. Só que Jesus vai, morre, ressuscita, e quando isso acontece, esse véu é rasgado, essa separação, que antes era só o sumo sacerdote, tornando acessível para mim e para você. Agora,
Jesus fala: eu vou subir, vou preparar lugar, mas eu vos enviarei o Espírito da verdade, o Consolador, ele vai estar convosco todos os dias. Então agora eu e você passamos a ser o tabernáculo, a casa de Deus. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Então, para nós continuarmos, querido, eu preciso que você entenda que aquela figura de tabernáculo do Velho Testamento, hoje, representa eu e você, o privilégio de nós sermos casa e habitação do Espírito Santo. Amém. E eu acho isso incrível, às vezes a gente não tem noção, que é um privilégio você carregar o próprio Deus, a própria presença. Por isso que eu falo que Deus é especialista em mudar um tempo, em transformar uma estação. Eu estava falando com o Lelo, nem sei se ele está aí, nos Valentes. Falei: Lelo, eu acredito muito na transformação do Espírito, através do Espírito. Querido, porque você chega de um jeito, de repente o Espírito Santo entra no teu coração, ele muda teus valores, ele muda as tuas prioridades, ele muda o teu entendimento, e aí sim eu acredito numa transformação. Por isso que eu falo que Deus sempre tem um novo tempo, uma nova estação. Às vezes você chega de um jeito vazio, deprimido, mas no momento que você confessa Jesus, que você acredita, que você entrega a sua vida, automaticamente você começa a viver um novo tempo, uma nova estação, e tudo pode ser diferente, e é um privilégio eu e você sermos o tabernáculo de Deus. Amém? Então diga assim: eu sou tabernáculo de Deus, a habitação do Espírito Santo. E eu quero começar falando do tabernáculo, sobre a história dele, para você entender. E ele começa a primeira vez no Monte Sinai. Monte Sinai, Moisés sobe, você também conhece a história, não posso gastar muito tempo com isso. O povo não queria subir, o monte troveja, a glória de Deus desce, o povo fica com medo. Aí vem o Cris e canta bem a música: então me tira o medo, deixa eu subir. E nesse momento que Moisés está lá em cima, o próprio Deus dá o projeto do tabernáculo. Fala: Moisés, eu tenho algo para você, eu quero que você constrói isso. Moisés, não foi ideia de Moisés, ele nunca teve plano, nunca. Mas Moisés pegou aquele projeto, ele desceu. E do momento que ele desceu até a execução, até o tabernáculo ser inaugurado, demorou-se 9 meses. É bem uma gestação. Nesse tempo Deus levanta Bezalel, Deus levanta Aiolabe, são homens com talentos que vão fazer todos os utensílios, que deixam o tabernáculo do jeitinho que Deus quer. Mas o fato é que no Sinai é que Deus dá esse projeto, e a primeira vez que se ouve o tabernáculo, Êxodo 40, versículo 17, diz: no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Versículo 34 até 37, você acompanha comigo, Jéssica. Mas dizia que toda vez que quando Moisés ia orar, a glória de Deus desceu naquele lugar. E quando a glória de Deus desceu naquele lugar, Moisés não conseguia mais entrar no tabernáculo. Querido, eu acho isso incrível, eu fico fascinado, porque Moisés já tinha visto o mar abrir, Moisés já tinha visto os sinais, imagina as 10 pragas, quanta coisa, mas agora ele constrói algo que ele faz em obediência a Deus, e a hora que ele vai entrar ele não dá conta, porque a nuvem, a presença, o mover de Deus é tão pesado naquele lugar, que ele fica impactado. Para mim, a partir dali ele vive um tempo diferente de novo. Porque diz o texto que a nuvem e o fogo, agora o povo só andava quando essa nuvem e quando esse fogo se movia. Então agora quem determinava o próximo passo era a presença de Deus. Repita assim comigo: quem determinava o próximo passo é a presença de Deus. E eu acho isso incrível, querido. O povo olhava para Moisés: e aí, calma, vamos ver a presença. A nuvem movia, então vamos mover. Muito bem, passa de Sinai. A próxima vez que fala-se do tabernáculo foi em Gilgal. Repete comigo: Gilgal.
Gilgal, Moisés já está morto. Agora entra Josué no lugar de Moisés. Josué com um desafio para conquistar uma terra prometida. Gasguei. Para conquistar uma terra prometida. Uma terra que havia já prometido, que o Senhor já tinha falado. Nesse momento que Josué entra em Gilgal, Jordão se abre, eles passam a seco. Deus pede para ele pegar 12 pedras e fazer um memorial. Josué faz um altar, para que quando os filhos, os netos, os bisnetos, ou todo mundo que lá na frente olhar para esse lugar, eles vão ver a mão poderosa, os sinais, como eu fui com vocês nesse lugar, a bênção que eu dei para vocês. Foi em Gilgal que agora Josué, ele circuncida o povo. Era uma regra, Deus já tinha falado para Abraão, quer ser filho de Israel, quer ser meu povo, vai precisar passar pela circuncisão. No deserto, Moisés não circuncisa. Agora Josué, ele chega em Gilgal, então ele faz a circuncisão em todos os homens, mas ele também celebra a Páscoa. Então é um lugar que você vê ali, eles montando, adorando, criando um altar, e é o segundo lugar que se fala do tabernáculo. Sai de Gilgal, esse tabernáculo, e agora se estabelece em Siló. Diga, Siló. Depois que Josué conquista as terras, agora o povo para de ser tão itinerante. Agora, ó, essa terra é para você, essa terra é para você, essa terra é para você. Então agora eles têm posse de terras. O povo de Israel conquistaram terra, Maná parou, agora eles estão plantando, estão colhendo, agora eles estão trabalhando. Só que esse tabernáculo agora é montado em Siló e fica 400 anos em Siló. Todo ano esse povo saía da sua casa, da sua terra, e ia até Siló para oferecer sacrifícios, para oferecer primícias, ofertas, para adorar ao Senhor, para fazer culto ao Senhor, até ao tempo do sacerdote Eli. Sacerdote Eli é um momento que Israel já não estava tão bem. Israel já estava num momento difícil. Os seus homens já tinham casado com outras mulheres, de outros deuses. E com isso eles começaram a adorar outros deuses. Entrou idolatria, entrou a corrupção no meio do povo de Israel. O próprio Eli, sacerdote, ele já não se movia. Os filhos estavam em pecado, ele não os repreendia. Ofne e Finéias, que são filhos, agora os sacrifícios que eram para entregar ao Senhor, eles pegavam para eles. As mulheres que iam sacrificar, eles pegavam as mulheres e se prostituíam com elas. Já não havia temor, zelo. Estavam num momento de corrupção. Então tem uma guerra, os filisteus vão contra o povo de Israel, e o povo de Deus toma um ataque. Ofne e Finéias tem uma ideia: vamos pegar a arca, que representa a presença, e vamos levar para a guerra. E quando eles levam essa arca para a guerra, achando que isso resolveria o problema, ou que isso seria um amuleto, talvez da sorte, para dar a vitória, eles levam outra ataca, e pior que isso, eles perdem a arca. Os filisteus agora roubam, ficam com a arca. Resultado da história, os filhos de Eli, Ofne e Finéias, morrem nessa guerra. Vão contar a história, a notícia para Eli. Eli está sentado, obeso, ele recebe a notícia que a arca se foi e que os filhos dele, os dois, morreram. Ele cai de costa, quebra o pescoço e morre também. A filha, a nora que estava grávida, tem um filho, e agora ela chama de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Agora, querido, presta atenção. Esses 400 anos que fica em Siló, a arca sempre esteve ali, a presença sempre esteve ali. A partir desse momento, o tabernáculo muda de lugar, e ele vai para uma outra cidade, chamada Nob. Fala Nob. Mas qual que é o problema? A arca nunca mais foi para o tabernáculo. E eu vou repetir.
tabernáculo em Siló foi destruído, eles desmontaram, tiraram, ele morreu, o sacerdote morreu, os filhos morreram. Agora eles destroem e levam para Nob. Nob é conhecida como a cidade dos sacerdotes. Era um lugar onde ficavam todos os sacerdotes daquele tempo. Eles constroem lá o tabernáculo, mas a arca agora não está mais em Nob. A arca fica 20 anos em Abinadab, e você conhece a história. O que eu quero te falar com isso? E presta atenção. Nob tinha o tabernáculo, Nob tinha o sumo sacerdote, Nob tinha sacerdote, Nob tinha sacrifício, Nob tinha candelabro, tinha pão da presença, Nob tinha culto, Nob tinha oferta, Nob tinha sacrifício. O culto acontecia em Nob, mas a presença não estava lá. As coisas continuaram acontecendo, o sistema, o padrão, a rotina, estava tudo acontecendo em Nob, mas aquilo que era precioso, aquilo que movia, aquilo que era presença, não estava mais naquele lugar. Diga assim comigo: tinha tudo, mas não tinha presença. Queridos, isso... Deus começou a confrontar meu coração e começou a trazer um temor, porque isso serve para a nossa igreja, mas isso serve para a minha casa, para a sua casa. Isso serve para o sistema, porque é possível fazer culto sem ter a presença. É possível ter pastor, ter palavra, ter pregação. É possível ter oferta. É possível as coisas acontecerem, mas a presença de Deus não está mais lá. É possível você ser crente, na tua casa é uma vida de crente, na tua casa você se diz crente, as coisas acontecem, você talvez ora antes de almoçar, a rotina continua, a tradição continua, mas às vezes a presença não está mais lá. Muito bem, nesse tempo Saul começa a perseguir Davi. Lembra que Saul foi o primeiro rei, ele foi ungido por Samuel. Saul era um homem de Deus, mas ele se perdeu no caminho, na trajetória. E Davi, que era um improvável, que era um adorador, que foi aquele menino que nós lemos no começo, falou: Senhor, a tua graça é melhor que a minha vida. Senhor, minha alma te busca, eu quero a tua presença, minha alma te busca ansiosamente, como uma terra árida. Esse era Davi, um menino que não abria mão, que gostava, que valorizava a presença de Deus. Então Deus começa a dar vitórias para Davi. Saul fica com ciúmes. Você também conhece a história. E Saul agora começa a perseguir Davi. E diz a Bíblia que Davi vai para Nob, para a cidade dos sacerdotes. Davi chega lá, encontra o sacerdote. Quando Eli morre, o sacerdote que ocupa o lugar de Eli é Aimeleque. Você pergunta: mas por que Samuel, que era profeta, não podia ir? Não foi lá e buscou e pegou? Querido, porque Samuel, ele sabia da importância, ele sabia daquilo que Deus tinha falado. Ele era levita, mas ele era coatita, ele não era dos descendentes de Arão que podiam ministrar como sumo sacerdote. Então levanta no lugar de Eli agora o sacerdote Aimeleque, e ele é o responsável por Nob, o tabernáculo em Nob. Davi chega em Nob desesperado porque Saul quer matar, e ele chega lá e fala com Aimeleque. Aimeleque vê que ele está com fome, dá pão para ele, pão da presença. Davi come, e Davi fala: eu não tenho arma, você tem alguma arma? Aimeleque fala: eu tenho a espada de Golias, que você que matou.
que está aqui, pediram para eu guardar, está aqui comigo. E ele dá a espada de Golias para Davi. Então Davi pega aquela espada junto com seus homens e vai agora para a caverna de Adulão. E Davi está lá, na caverna de Adulão. Nesse tempo, tem um ser do capeta que está lá assistindo tudo isso. Tinha um homem lá em Nob que chamava-se Doeg. Fala, Doeg. Doeg, querido, ele era amigo de Saul. Na verdade, ele trabalhava para Saul. Ele cuidava das finanças, do tesouro. Tinha um cargo político importante. Mas Doeg, ele é edomita, da terra de Edom. Então ele não tinha para ele vantagem. Davi, ele não estava do lado de Davi, muito pelo contrário, ele era um mercenário. Ele queria ajudar Saul, porque para ele estava bom. E ele chega para Saul e fala: Saul, você está perseguindo Davi, né? Pois é, eu sei onde o homem está, eu sei o que aconteceu, eu vi Davi lá em Nob. E conta Doeg para Saul tudo aquilo que ele viu que Aimeleque fez. Querido, Saul fica endemoniado e fala assim: vamos todo mundo para Nob, que eu vou acertar minhas contas. E esse texto eu quero ler, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 16. Respondeu o rei Saul: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra o sacerdote do Senhor. Escuta, querido, Saul estava com a guarda. Ele chegou e falou: Abner, mata todo mundo, mata esse sacerdote. Abner olhou para Saul e falou: mas você está doido, rei? Você pode pedir o que você quiser, mas matar os sacerdotes? Eles eram do povo de Deus. Eles sabiam a importância, quem que eram os sacerdotes, quem que eram os profetas. Eles tinham respeito, reverência, temor. Eles sabiam das histórias, tudo aquilo que eles tinham vivido. Então, os guardas falaram assim: não, Saul, não dá para a gente matar, não. Versículo 18. Então disse o rei a Doeg: volve-se e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens, que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, meninos e crianças de peitos, e bois e jumentos e ovelhas. Resumindo a história, querido, olha o que Saul fez. Um homem que foi ungido por Samuel, que começou bem, mas um homem que se perdeu no caminho, que afastou da presença. Ele manda matar os sacerdotes, o seu soldado não quer, então Doeg vai e mata 85 sacerdotes. Mas não mata só os sacerdotes, ele mata as mulheres, ele mata os velhos, as crianças, ele mata os bois, as ovelhas. Eles exterminam a cidade de Nob, eles acabam com a cidade dos sacerdotes, mata todo mundo, e sobra um menino, filho de Aimeleque, que chama Abiatar. Diga, Abiatar. Abiatar consegue fugir, sai correndo, e ele chega lá na caverna de Adulão agora para Davi, querido, imagina Davi tinha acabado de sair de lá, pegado a espada. Davi respeitava, admirava, tanto é que ele foi lá. Aimeleque era o homem pelo qual era o sacerdote do templo. Agora Abiatar chega e fala assim: Davi, você não sabe o que Saul fez. Saul matou o papai, matou mamãe, matou meu tio, matou minha irmã, matou todas as mulheres, matou todas as crianças, matou todos os nossos animais, mataram tudo, eles acabaram com a cidade de Nob.
nem vou entrar muito nisso, mas aqui o tabernáculo, ele é desmontado, ele sai de Nob, depois de tudo isso, acaba as cidades, e vai para uma outra cidade chamada Gibeão. Diga, Gibeão. Gibeão é o último lugar que o tabernáculo é montado. Gibeão é o lugar que Davi é ungido rei. Gibeão é o lugar em que Salomão oferece aqueles 1000 bois de sacrifício ao Senhor. Nesse tempo, Davi agora ele é consagrado rei. Ele se levanta rei e eu falo, querido, que Davi era diferente. A primeira coisa que Davi, quando ele se torna rei, o que ele fala? Fala, gente, eu preciso trazer a presença de novo. Onde está a arca? A arca está esquecida. Querido, passou o reinado de Saul, a arca estava lá. Agora Davi, ele se torna rei. Eu acredito que ele lembra de Moisés. Eu acredito que ele lembra do poder da presença. Ele tinha esse desejo, ele valorizava. Ele falava assim, não, lembra que o povo, para dar o próximo passo, a presença precisava andar. Como eu vou conseguir ser rei, eu trazer direcionamento, instrução para esse povo, se a presença não está comigo? Vamos trazer a presença de novo. E você também conhece a história. Davi tenta a primeira vez, não dá certo, os bois tropeçam, Uzá rela na arca, ele morre. Davi deixa essa arca na casa de Obed-edom, fica 3 meses ali na casa de Obed-edom. Aí a casa de Obed-edom é abençoada por causa de 3 meses. Queridos, eu acho isso incrível, porque fica 20 anos na casa de Abinadab. Presta atenção, a arca, a presença fica 20 anos na casa de Abinadab, você não vê testemunho de transformação, de mudança, mas fica 3 meses na casa de Obed-edom, muda a casa, muda a família, muda o irmão, muda tudo, muda a casa de Obed-edom. Então agora Davi traz essa arca, mas ele não leva para Gibeão, a arca nunca mais voltou para o tabernáculo, agora ele leva para Jerusalém, para a tenda de Davi. Ele faz uma tenda e coloca essa arca lá. Mas eu quero ler com você também esse texto, 1 Crônicas 16, 37. Então, 16, 37. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara cada dia. Também deixou Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Ozã, para serem porteiros. Escuta, Davi falou assim, eu vou dar uma ordem, a arca está aqui, a presença de Deus está aqui. Asaf, você, junto com Obed-edom e a família dele, os 68 irmãos, vocês vão ministrarem isso aqui de manhã, de tarde, de noite, continuamente. Vocês vão ficar aqui adorando diante da presença. A tua função é essa. E eu acho, querido, maravilhoso, porque Obed-edom, ele tinha uma outra vida. Obed-edom, ele tinha outros planos. Obed-edom, talvez ele tinha uma outra expectativa. Até que um dia batem palma na porta dele e falam assim, tem uma arca aqui, dá para ficar uns dias aqui na tua casa? E ele pega aquela arca, querido, e 3 meses que fica lá, é suficiente para transformar a vida dele, para transformar os irmãos dele, a casa dele, a família dele, a tal ponto que quando Davi pede a arca, ele fala, a arca pode ir, mas eu abandono todos os meus planos, tudo aquilo que eu tinha de expectativa, porque eu nunca mais saio de perto dessa presença. Davi entende isso e fala, Obed-edom, você está escalado junto com Asaf, você vai ministrar aqui do lado. Mas o versículo 39 que eu quero chamar a atenção. E deixou Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor. Diga, tabernáculo do Senhor. Num lugar alto para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos, sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e de tarde. Isso segundo tudo está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. Escuta, igual Nob, agora nós temos Gibeão. Gibeão tem tabernáculo.
Gibeão tem sacerdote, tem sacrifício de manhã e de tarde, tem oferta, tem louvor, tem tudo, mas não tem a presença de Deus. O sistema continua, a função continua, os ministérios continuam, mas era um lugar que não tinha mais a presença de Deus. E só para concluir e fechar isso aqui, para você entender a história do tabernáculo. Depois de Davi vem Salomão, Salomão constrói o templo, e Salomão vai lá em Gibeão, 1 Reis, em algum lugar, vê se lembra aí. Vai lá em Gibeão e pega a arca, vai lá em Gibeão, pega os utensílios, em Gibeão não, em Jerusalém ele pega a arca, mas ele pega os utensílios, e leva agora para o templo que ele constrói, e a partir dali, agora as coisas estão no templo, e logo o templo é destruído, e você conhece toda a história. Mas a história do tabernáculo, ela termina aqui em Gibeão. E eu falei tudo isso, essa introduçãozinha breve, para começar a falar, a ministrar agora o teu coração. Agora nós vamos para Samuel, que é a quem eu quero falar, e eu quero que você preste atenção. Samuel é o profeta, Samuel é uma promessa, e a história de Samuel começa em Siló. O tabernáculo está em Siló, o povo ia todo ano para adorar em Siló, a presença está em Siló. Então, de ano em ano eles iam, e Eucana, junto com as suas esposas, Ana e Penina, também iam todo ano a Siló. E num desses anos que ele sobe, Ana está lá chorando, desesperada. Eli, o sacerdote, acha que ela está bêbada. Ela fala, não, é que eu estou pedindo, eu sou estéril, estou numa aflição. E ele fala, que o Senhor atenda a sua petição. E Ana sai daquele lugar e faz um voto. Ele fala, Senhor, se o Senhor me der um menino, eu vou oferecer ele como oferta, como sacrifício, vou consagrar ele no tabernáculo, no templo. E Samuel nasce, você também conhece a história. Samuel é desmamado, e Ana vai lá e entrega Samuel para o sacerdote. E a partir dali, de um menino recém-desmamado, a vida de Samuel, a sua brincadeira, o seu crescimento, o seu aprendizado, é tudo no tabernáculo. A sua casa é o tabernáculo, a sua vida é o tabernáculo, a sua brincadeira é o tabernáculo, a sua cama é no tabernáculo. Ali Samuel cresce diante do sacerdote e tem as primeiras experiências com Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Querido, faz questão de falar que as coisas de Deus ali, Deus não dava muita revelação, Deus não falava muito, porque o povo estava em pecado. Era um tempo que quase Deus não falava mais com o povo. Nesse tempo é que surge Samuel, e certo dia ele estava ali no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor. Diga comigo, deitado Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, diga a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino e disse, Samuel, Samuel. Esse respondeu, eis-me aqui, Senhor. E você conhece a história. Mas o que eu quero dizer? Querido, que a Bíblia faz questão de falar que Samuel dormia junto com a presença. Samuel dormia junto com o templo. A gente sabe, e eu quero frisar, que não era no Santo dos Santos, porque só o sumo sacerdote podia entrar, mas a Bíblia fala que Samuel, ele dormia nesse lugar da presença. Mas a Bíblia não fala que os filhos de Eli dormiam lá. A Bíblia não menciona que os filhos de Eli, que estavam no momento de pecado, de corrupção, valorizavam esse lugar.
Enquanto os filhos de Eli estavam preocupados com as ofertas, com os prazeres, com as mulheres, Samuel estava ali, dormindo, crescendo, diante da presença de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Agora eu quero que você pense sobre Samuel. Um cara que cresceu nesse lugar, que amava a presença, que dormia com a presença. Agora ele vê a arca sendo levada pelos filisteus. Agora ele acorda e vê o pessoal desmontando o tabernáculo. Já fazia 400 anos que estava em Siló. Samuel cresce ali, mas agora ele vê a igreja dele sendo desmontada. A casa dele sendo tirada, as cortinas sendo dobradas, o pastor dele já não existe mais, quebrou o pescoço. Aquilo que ele acostumou a dormir todo dia, aquele lugar de presença, não tem mais. Ele pergunta, para onde vão levar o tabernáculo? Agora vai para Nob. Mas cadê a arca? A arca a gente não sabe. Mas vai o tabernáculo sem a arca? E escute, Samuel pega um outro rumo, ele não vai mais para o tabernáculo. Samuel não passa a ser um morador nem de Nob, nem de Gibeão, mas agora Samuel tem uma casa em Ramá. E eu quero falar sobre isso porque foi algo que Deus ministrou demais comigo, e entenda isso, com muita maturidade. Tem muita gente que Deus tem enviado e que tem chegado na nossa casa, nessa igreja, que tiveram uma vida assim, mas eu nasci nesse ministério, eu me dediquei a vida inteira, minha mãe me entregou quando eu era criança, eu fui consagrado nesse lugar, eu cresci aqui, eu dei minha vida por isso, eu orei, eu jejuei, eu dei bom testemunho, eu fiz tudo isso, e agora Deus, o que vai ser de mim? Agora eu acordo, parece que eu não tenho mais igreja, eu não tenho mais pastor, eu não sei para onde eu vou. E Deus ministrou muito isso, querido, porque Deus tem trazido pessoas, líderes. Querido, acabou o primeiro culto, eu entrei para descansar 10 minutos, porque acabei 10:07. Quando era 8:07, a porta bate. Eu abri, falei, pastor, eu posso conversar 1 minuto com o senhor? Eu falei, pode. Falei, pastor, eu estou vindo nessa igreja já faz 1 mês, eu rodei em todo lugar. Mas eu preciso saber como que eu faço para membrar nesse lugar, porque eu quero estar aqui com o senhor. Eu falei, você já é crente? Não, pastor, eu sou pastora. Eu estou vindo de uma outra cidade. Eu e meu marido, nós somos pastores. Queridos, Deus tem mandado líderes, pastores, profetas, homens de Deus, que viveram talvez uma vida, que dedicaram, que aprenderam, que cresceram em lugares. E ao mesmo tempo que eu fico honrado e fico feliz, enche meu coração de temor. Porque eu falo, Deus, o que o Senhor quer com tudo isso? Senhor, dá sabedoria para a gente discernir o que o Senhor tem para nós como igreja, como povo. Essa era a vida de Samuel. Ele está vivendo nesse momento. Calma que você vai entender onde eu vou chegar, amém, queridos? Muito bem, Samuel não vai para Nob, não vai para Gibeão, não vai mais para o tabernáculo, mas Samuel agora, ele entra numa nova estação, e é onde eu quero ir concluindo com você. Cadê o pessoal do louvor? Pra vocês acharem que está acabando, gosto de falar isso. Escuta, Samuel agora, querido, tem umas coisas que a gente não entende, que a gente não compreende no momento, que aos nossos olhos
a gente fica sem saber, mas Deus, o que o Senhor quer? Como que vai ser? E agora? Por que isso? Mas Samuel começa a viver um novo tempo. Samuel começa a viver uma nova estação. Olha para mim, gente, deixa o louvor lá. Não sei se foi bom eu chamar o louvor agora não. Olha para mim, presta atenção aqui. Foca aí nesse momento. Samuel agora ele começa a viver um tempo diferente em Deus. Ele não imaginava, ele não pensava, talvez o plano dele não fosse esse. Talvez ele não entendesse, compreendesse. Mas Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. E agora eu quero que você abra em 1 Samuel 7, versículo 15. E esse é o texto que nós começamos. Diz assim: E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta. Diga, de ano em ano fazia uma volta. E ele passava por Betel, Gilgal e Mispa. Diga, Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. Versículo 17, porém voltava a Ramá, porque ali era a sua casa. Escuta. Samuel, ele sai daquele lugar. E agora ele vai querer entender aquilo que Deus quer para ele. E Samuel, para mim, ele se torna essa pessoa que não abre mão da presença, que busca a presença, que quer viver perto da presença. Ele sabe que tem tabernáculo, ele sabe que tem culto, ele sabe que tem adoração, ele sabe que tem estrutura, está tudo isso lá em Nob, está tudo isso lá em Gibeão, mas não tem a presença. Não adianta a gente ter estrutura, querido, não adianta a gente ter o louvor, fumaça, luz, não adianta a gente ter LED, querido, não adianta ter nada. Isso é legal, isso é importante, isso é bacana, eu não sou contra, mas não é isso que define. O que define a nossa igreja vai ser se a presença de Deus está nesse lugar. Porque pode ter estrutura e não ter presença. Agora eu quero falar da tua casa. Pode ter estrutura e não ter presença. Pode ter tradição e não ter presença. Pode ter cara de crente e não ter presença. Pode viver no sistema, ter o título, ter a honra e não ter a presença. Pode ter a função e não ter a presença. E diz a Bíblia que Samuel, querido, ele vai de ano em ano. Para mim, Samuel, ele vai a alguns lugares específicos, para não deixar ele perder essa essência. O primeiro lugar que ele vai ministrar, onde que é? Diga, Betel. Deixa eu te lembrar o que é Betel. Querido, isso é dedução, tá? Se servir, você pega para você. Mas Betel foi o lugar que tudo começou. Jacó, ele sai fugido. Jacó é o pai das 12 tribos, até então não tem os filhos de Israel, não tem as 12 tribos. Jacó está saindo, ele vê uma pedra, querido, ele vê uma pedra, ele pega e fala, vou deitar nessa pedra. Quando ele deita nessa pedra, ele tem um sonho, e ele vê uma escada, e ele vê o céu aberto, ele vê anjo subindo, anjo descendo. Ali, querido, muda a estação de Jacó, ali muda o entendimento de Jacó, ali muda, ali Betel passa a ser chamada casa de Deus, passa um lugar de céu aberto, onde as coisas acontecem. Deixa eu te falar, para mim, Betel na nossa vida, representa o início, representa a origem, representa a essência, representa o simples, representa onde não tinha estrutura, onde não tinha igreja, onde não tinha nada, mas teu coração queimava por Jesus. Representa aquele lugar, querido, que você foi batizado no Espírito Santo, que você não conseguia parar de orar em línguas. Representa aquele lugar que você aceitou Jesus e que você dormia, você estava leve, você nem sabia por quê. Eu não sei o que aconteceu, mas eu estou leve. Querido, não tinha nada, mas você estava cheio. Representa aquela música que você chorava e as lágrimas desciam, porque
porque Deus falava com você, um lugar de origem, um lugar de início, um lugar de começo. Samuel passava em Betel e falava: eu não posso esquecer de onde Deus me tirou, eu não posso sair desse lugar de simples, eu não posso sair desse lugar que o evangelho é pequeno, mas é poderoso. Samuel saía de Betel, ele passava em Gilgal. Gilgal para mim foi o lugar dos primeiros milagres de Josué, foi o lugar da conquista, é o lugar da promessa, é o lugar que ele fez um altar em memorial. Foi um lugar que Deus falou assim: ó, deixa essas pedras, porque eu quero ser lembrado desse lugar. Toda vez que alguém passar aqui, vai lembrar de mim, vai lembrar do Deus de Israel, o Deus que é a favor de Israel, o Deus que guerreia as guerras de Israel, o Deus que luta por esse povo. Faz esse altar. Mas também foi o lugar da circuncisão. Circuncisão, que ele está falando de aliança, está falando de decisão. Tinha homens que poderiam falar: não, vai doer, não, eu não quero passar por isso, não, eu não vou viver isso, não. Você pode querer ou não, mas se você quiser fazer parte, você vai ter que cumprir, obedecer, ser fiel e viver essa aliança. Para mim a circuncisão fala de obediência, de fidelidade, de lealdade, de escolha, de atitude. Eu vou viver isso, eu estou nesse lugar. Mas fala também de celebração da Páscoa. A Páscoa, o que era, querido? Era o sacrifício do Cordeiro. A Páscoa era o sacrifício do Cordeiro que livrou o povo da morte. A Páscoa, querido, representa a morte e ressurreição de Jesus. Não tem como Samuel, ou uma pessoa que quer a presença, não passar por um lugar de aliança, de fidelidade e obediência, mas não passar por um lugar de cruz, um lugar de morte, um lugar de perdão, um lugar de graça, um lugar de misericórdia, um lugar onde todos nós somos conquistados pelo amor de Cristo. Querido, todo ano Samuel fazia o trajeto, ele passava, mas ele saía de Gilgal, ele também ia para Mispa. Mispa é um lugar que Samuel exercia o ministério. Mispa era um lugar que Samuel intercedia pelo povo, que através da vida de Samuel, o povo de Israel era abençoado. Para mim, Mispa era um lugar que Samuel servia, que Samuel entregava os seus dons, os seus talentos, aquilo que ele tinha, aquilo que Deus confiou a ele, ele colocava à disposição do povo de Deus. O Alisson falou nos Valentes sexta-feira, todos nós somos chamados a frutificar, mas o fruto não é para mim, o fruto é para você, é para o outro. Você não vê uma árvore se alimentando do seu fruto, o fruto é para servir, é para ajudar, é para dar de comer a outra pessoa. Samuel, ele está lá em Mispa, vocês acharam aí? 1 Samuel 7, versículo 5 disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, que eu vou orar por vocês. Versículo 8: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E Samuel não cessou de orar, continuou orando. E sabe o que Deus fez? Livrou, abençoou, deu vitória. Por quê? Porque tinha um profeta, tinha um homem de Deus que carregava a presença, que não abandonava o princípio, que fez e serviu aquele povo. Versículo 12: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A hora que acabou tudo, Samuel falou assim: não, dá uma pedra que eu vou fazer um altar aqui, para a hora que vocês verem essa pedra, vocês lembrarem: Ebenezer, é o nosso Deus, não sou eu, é o nosso Deus que livra, é o nosso Deus que dá vitória, é o nosso Deus que ajuda, é aqui, é Ebenezer, deixa aqui. Escuta, escuta bem. O tabernáculo é destruído em Siló,
Samuel olha para aquilo, não entende. Ele vê a igreja dele sendo tirada dele. Ele olha, não tem mais pastor, não tem mais liderança. Aos olhos dele, a Bíblia não fala, mas para mim ele falou: Deus, por quê? Esse sentimento eu vivi, eu cresci, eu dediquei, minha mãe me consagrou. Mas escuta, querido, se isso não tivesse acontecido, Samuel não teria exercido ou sido tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. Se isso não tivesse acontecido, e queridos, tudo bem, Samuel viveu um tempo incrível em Siló, e hora nenhuma você vê ele falando mal de Eli, mal dos sacerdotes, mal desse tempo que ele viveu, porque todo momento que nós vivemos em outros lugares, querido, foi permissão de Deus importante para o nosso crescimento. Mas às vezes Deus faz algumas coisas, porque Deus quer cumprir propósitos novos, um tempo novo, uma estação nova, quer fluir algo que ainda você nem sabe o que é. Se isso não tivesse acontecido, talvez Samuel estivesse até hoje lá no tabernáculo. Mas isso levou, despertou para um novo tempo na vida dele. 1 Samuel 7,17 diz que: porém Samuel voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali. Cheia da presença de Deus faz toda a diferença, querido. Diz a Bíblia que Samuel andava. Nossa, queria tanto que você entendesse isso. Samuel andava, querido. Samuel ia para Betel, ele via a origem. Samuel, ele ia para Gilgal, tinha lugar de aliança, tinha cruz, tinha obediência. Samuel, ele ia servir, ele orava, ele intercedia. Mas diz o versículo 17: e Samuel voltava para Ramá. Sabe por quê, querido? Porque ele sabia que a casa dele tinha um altar, a casa dele tinha presença, a casa dele tinha poder, a casa dele, querido, o que eu quero dizer para você, que é muito gostoso a gente estar num culto, é muito bacana você vir adorar, isso aqui é incrível, mas tem a presença de Deus disponível para a tua casa. A tua casa tem que ser um altar, a tua casa tem que ser um lugar de adoração, a tua casa tem que ser um lugar de louvor. Você tem que ter prazer e falar assim: ó, eu gosto de ir na igreja, mas eu gosto de estar na minha casa. Eu gosto porque ali tem arca, ali tem presença, eu sou o tabernáculo, eu carrego isso. E às vezes a gente entra na rotina. A gente é crente na igreja, a gente gosta de ouvir, tem sacrifício, tem isso, mas a gente chega na casa, só tem tradição, não tem mais essa presença.
Samuel voltava para Ramá. E ele faz uma casa de profetas. É um lugar onde Samuel passa a ser mentor, professor de homens de Deus. Agora escute bem. Antes de Davi fugir para Nob, lembra que Davi foi para Nob falar com Aimeleque, que ele pegou a espada, aí Doeg viu ele e falou. Antes disso, diz a Bíblia que Davi vai com Samuel até Ramá. 1 Samuel 19, 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos... Samuel precisa de ajuda. Foi Samuel que ungiu Davi. Samuel era mentor, Samuel era o profeta. Davi chega e Samuel: Saul está querendo me atacar, Saul está querendo me perseguir, Samuel me protege. Samuel falou: tem um lugar que vai te proteger, é na casa dos profetas. Escute bem, Saul agora vai com 1000 homens. Saul agora vai com 1000 homens atrás de Davi. Saul chega, e quem assistiu segunda temporada da Casa de Davi vai entender bem. Saul chega com 1000 homens e encontra Samuel em pé sozinho. Samuel faz um risco no chão. Saul, daqui você não passa. Como assim, Samuel? Sou eu e mais 1000 homens que daqui você não passa. Mas eu estou com 1000 homens. Mas eu estou com aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é vencedor, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que deu toda a autoridade para a igreja, aquele que falou que as portas do inferno não vão prevalecer, aquele que me salvou, aquele que está comigo. Aqui tem presença, aqui tem adoração, aqui é uma casa de profeta. Daqui você não passa. Escuta, Nob tinha estrutura, Nob tinha religião, Nob tinha sacerdote, Nob tinha candelabro, mas Doeg não tem medo de estrutura, dizimou tudo. Mas quando chegou 1000 homens para afrontar uma casa de Deus, um homem de Deus, falou: aqui não, porque aqui quem governa é a presença, quem está nesse lugar é a presença, quem mora nesse lugar é a presença. Eu quero declarar sobre a tua vida, querido. O diabo não tem medo de estrutura, não tem medo de tradição, não tem medo de rotina, mas ele tem medo de um coração cheio da presença. Ele tem medo de uma casa cheia da presença, de uma casa que busca e que quer. Doeg, ele pode matar, querido, a tradição, os títulos, mas ele não pode tocar em quem tem a presença e carrega a presença de Deus. Chega e manda mensageiros. Falou: vai lá que eu quero saber se Davi está lá em Ramá mesmo. E a Bíblia diz que os mensageiros de Saul, a hora que chegam em Ramá, na casa de profetas, eles são todos cheios do Espírito Santo, começam a profetizar também.
Saul fica inconformado, fica endemoniado. Mas como assim? Eu mandei para perseguir. E o cara volta profetizando. Não. Seus fracos, mandou outra turma. Vai lá vocês. E a segunda turma vem de mensageiro. E a hora que chega na casa de profeta, eles também começam a profetizar. O Espírito Santo invade, transforma o coração deles. Eles são cheios. Sai tudo aleluiado, chapado. Saul fala, não, vou eu. Endemoniado. Saul chega lá. A hora que Saul chega, Saul é cheio da presença de Deus e Saul também começa a profetizar. Aí o versículo 24 fala, mas Saul agora virou profeta, Saul está entre os profetas. Por quê? Querido, quando a tua casa está cheia da presença, escuta, quando a tua casa está cheia da presença, quando você vive nesse lugar de glória, quando você vive no meio da profecia, quando o Espírito Santo que te conduz, mesmo os inimigos que levantam, a presença é tão grande, querido, que eles vão ser impactados, que eles vão ser transformados. Aqui que eu fiz, eu não fiz nada, eu só adorei, mas eu sei que aqueles que me perseguiam, saiu da minha casa convertido, profetizando, adorando, porque Deus é que reina nesse lar. Pode se colocar de pé, por favor.